Em Drama Total, a variedade de personagens é enorme. Com essa nova temporada temos mais de 100 personagens ao todo. Dentre todos eles temos a Blaneley, que por mais que ela seja odiada por quase toda a fandom, a gente não pode dizer que ela é inteiramente uma personagem lixo e só isso. Até porque vimos pouquíssimo dela no jogo, e claro, o momento que ela foi introduzida em Torneio Mundial também é péssimo. Afinal, por que a Blaneley é uma personagem criativa, mas desnecessária ao mesmo tempo? Tudo isso após a intro. Primeiramente, é claro, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na sua telinha. Indo mais, vamos ao vídeo. Torneio Mundial foi uma temporada sensacional. Pra mim, a melhor da franquia, sem dúvidas. Muito disso é pelo Alejandro e pela Heather, é claro, né, que carregaram a temporada nas costas e mesmo assim fazem coisa melhor do que Ilha dos Desafios e Ilustramação. Apesar disso, acho que geral concorda quando eu falo que Torneio Mundial teve coisas ruins. Bem ruins. Um deles é a introdução da Blaneley no jogo. Ela entra na fusão só para completar os 8 participantes, e isso... Bom, isso é uma coisa ruim. E é isso, o episódio seguinte ela é eliminada e acabou. Olha, eu acho que os produtores reconheceram a cagada rápido dessa vez e se livraram da Blaneley literalmente o mais rápido possível. Tanto é que nem pra ter uma eliminação só dela ela teve. Ela foi eliminada numa eliminação dupla com a Courtney. Tenso. No entanto, vamos por partes. Blaneley aparece pela primeira vez no episódio especial de Ilustramação Caça Celebridade, se eu não me engano. Esse episódio nada mais é do que um episódio de transição de uma temporada para outra. E vimos a nossa queridíssima Blaneley atuando como um âncora e jornalista ou coisa assim do programa Caça Celebridades ao lado do Josh. Uma figura bem esquecida, digamos assim. Sério, gente, coitado só vai aparecer de novo no Kids. Após isso, mais tarde vemos novamente participações da Blaneley, só que agora nos episódios do Consequências do Torneio Mundial. Episódios que, por mais que não acrescentem tanto, esses episódios do Consequência em Torneio Mundial, pelo menos pra mim, são bem melhores do que os de Ilustramação. Eu acho que eles tendem a apresentar mais conteúdo pro espectador. E daí em diante a gente vai vendo uma subtrama até que bacaninha com a Blaneley, Jeff, Bridget e etc também, né? Fora os outros personagens que estão indiretamente envolvidos ali. Inclusive, que fique bem claro, a Blaneley é uma boa personagem, sim, levando em conta os episódios do Consequência. Ela faz um papel de antagonista nesse subenredo bem atrativo e que funciona. Tá, mas qual é o problema da Blaneley? Por que geral detesta ela e não considera ela como uma boa personagem? Então, vamos lá que eu vou explicar. No episódio 18 de Torneio Mundial, ou seja, mais uma edição do Consequência, tem toda aquela parada de ter um desafio de repescagem, quem vencer esse mini desafio volta pro programa. E a Blaneley acaba meio que vencendo sem querer e entra pro programa. A ideia é bacana, a personagem também é legal. A Blaneley é sim uma antagonista que tem uma proposta diferente dos outros antagonistas até aquele momento do jogo. E eu posso provar, se liga. A nossa queridíssima loira oxigenada, naturalmente uma personagem que poderia usar e abusar dos conhecimentos fora do programa. Tanto é que ela faz isso, poucas vezes, mas faz. Fora que ela tem lábia, ela é bonita, ela tem uma oratória bem desenvolvida, ou seja, de todos ali, eu acho que em termos de manipulação, a Blaneley só perde pro Alejandro. Sim, eu acho que a Blaneley supera a Heather nesse aspecto. Muito por ela, assim como o Alejandro, não ser uma conhecida pros outros participantes, né, como a Heather é. Então, ela sendo uma desconhecida no bagulho lá, agiria da mesma forma do Alejandro. Ela tinha tanta lábia que conseguiu fazer uma aliança com o chefe, que, ok, não é novidade fazer uma aliança com o chefe. O chefe já tinha tido uma aliança com o DJ nos Dramação, mas nesse caso, observem, foi a Blaneley que fez uma aliança com o chefe. Não o chefe que fez uma aliança com a Blaneley, diferente do caso do DJ. Ela convenceu ele, não foi ele que convenceu ela. São coisas diferentes. Fora que a Blaneley ainda se mostra ir muito bem fisicamente nos desafios, ou seja, ela simplesmente é uma competidora perfeita. Até aquele momento de Torneio Mundial, a gente tinha como antagonistas no jogo Courtney, Alejandro, Duncan e Heather. Cada um deles faz o jogo acontecer do seu jeito, mas quando a Blaneley entra, ela deveria ser com certeza um incômodo gigantesco para todos ali com todas essas qualidades que citei. A Blaneley é uma personagem que tem armas suficientes para lidar com esses 4, acreditem, porém
é aquilo. Estamos falando de roteiristas do Drama Total, né? A entrada dela no jogo poderia ser marcante positivamente se fosse bem mais cedo. Apresentar uma personagem com esse potencial e eliminar ela em seguida, literalmente em seguida, é coisa de burrão, gente. Pra mim, o melhor momento pra introduzir a Blenderly na temporada era no episódio que a Izzy é eliminada por, entre aspas, não ter condições de continuar. Isso preencheria essa lacuna deixada pela Izzy no jogo. A partir daí, começaria o incômodo do Alejandro e da Heather perante a Blenderly. Talvez a Blenderly poderia escolher um lado, entre aspas, né, e fazer uma aliança com o Latino ou com a Abelha Rainha. Ou quem sabe fazer uma aliança com os dois e apresentar um incômodo muito maior do que o esperado. Ou quem sabe, simplesmente, ela poderia agir sozinha mesmo, debaixo dos panos, e pra aí sim depois, né, se revelar de forma mais clara para todos os outros competidores e de quebra ser eliminada, né? Se a Blenderly entrou no jogo só para completar os 8 para fazer aquele desafio dos casais, por que não levar a Gwen até a fusão? Talvez esse desafio dos casais fosse bem mais interessante se a Gwen estivesse ali com toda aquela parada do triângulo amoroso. Lembrando que eu não tô entrando no mérito se o triângulo amoroso é ruim ou é bom, tá? Eu só tô falando que seria mais interessante. Foi simplesmente necessário aquilo. E é justamente por isso que ninguém curte a Blenderly. Ela poderia continuar sem problemas com a sua subtrama no consequência. Eu consigo ver ela sendo uma boa personagem fora do jogo. Ela poderia ser também uma boa personagem dentro do jogo, isso é, se dessem tempo a ela, mas enfim, parece que os caras é meio loucão das ideias, sei lá. As possibilidades de interação e enredo em relação a Blenderly são infinitas, até porque sim, ela é uma personagem criativa e diferente do que a gente viu nos outros competidores até o momento. Isso porque, além do mais, assim como a Sierra mais ou menos, ela também sabe muitos podres de todo mundo, como eu já tinha mencionado antes. Até do Chris ela sabe bastante coisa, então assim, de todos os personagens da franquia, acho que ela é sem dúvidas um dos personagens que mais tinha potencial, apesar de ser desnecessário. Ficou meio confuso isso, mas eu acho que deu pra entender. 2 episódios no jogo pra uma personagem criativa como ela é simplesmente ridículo. Ela até que tem interações bacanas lá com o Owen, por exemplo, e se mostra realmente uma ótima competidora. Ela, mesmo com pouco tempo, ela consegue se mostrar uma ótima jogadora. Mas sei lá, cara, é muito estranho, é tudo muito rápido, você nem lembra que ela compete. Assim, dava pra ser marcante se tivesse mais espaço. A gente lembraria bastante da Blenderly como uma das melhores coisas de torneio mundial, por que não? Eu tenho certeza que ela poderia desmonopolizar essa dominação da Heather e do Alejandro na 3ª temporada. Tipo, se o Duncan conseguiu fazer isso com tão pouco, imagine a Blenderly com todo esse potencial, com toda essa criatividade. Mas claro, ela não teve o tempo necessário para ter realmente esse desenvolvimento. Resumindo, eu acredito que a Blenderly não é uma personagem ruim, nem mesmo limitada, mas a situação no qual ela foi inserida trouxe esse sentimento pra gente. Não importa as qualidades ou potencial que ela tem, ela foi inserida desnecessariamente no jogo. E o desnecessário sempre vai ser desnecessário, ou seja, ela sempre vai ser vista como uma personagem péssima, o que particularmente não acho que é bem por aí. Se eles queriam acrescentar a Blenderly no jogo e fazer realmente ela como uma competidora, talvez uma solução para tudo isso seria basicamente colocar ela na temporada seguinte, por que não? Ah, mas o elenco de Vingança da Ilha é tudo novo, ela não poderia porque ela não é uma personagem nova. É, ok, é um ponto, mas sei lá, eu não consigo enxergar muita coisa além disso. Talvez a Blenderly sendo inserida no jogo em Vingança da Ilha e só entrando pra fechar os 14 participantes, pô, poderia ser um pouco mais marcante, né? Ou melhor, ela poderia ser desenvolvida de tal modo que fosse aí sim bem marcante pra todo mundo, né? E talvez até cavasse uma vaga em Só Estrelas, por que não? Eu não sei, mas que dava pra fazer alguma coisa com a Blenderly, dava. Ela é uma personagem criativa, com certeza. E isso, bom, ninguém pode negar. E assim encerra o vídeo de hoje. Agora eu quero que vocês comentem o que acham da Blenderly. Ela realmente poderia ter sido uma baita vilã ou é só uma personagem ruim e eu tô falando merda? Me digam aí nos comentários. E claro, não se esqueça de fazer aquela mendigagem, no entanto, aquela mendigagem necessária. Indo mais, tchau, tchau e até o próximo vídeo.